Oi, me chamo Mônica Maciel e hoje eu quero falar para vocês um pouquinho, mostrar na verdade para vocês um pouquinho do passo a passo para um design de sobrancelhas e aplicação de henna. Aqui nós temos uma ruiva, eu tô fazendo a higienização da pele dela com um sabonete, onde eu vou fazendo leves movimentos circulares, vou higienizando a sobrancelha e local. Após isso, eu venho com algodão umedecido para estar limpando, tirando todo o excesso desse sabonete. E depois eu vou vir com o esfoliante para estar esfoliando a pele da cliente. O esfoliante é indicado para quando a gente vai fazer a aplicação de henna, porque ele vai ajudar a tirar todas as células mortas. Quando a cliente tem aquela descamação na pele, aquelas caspinhas, que na verdade se chama dermatite seborreica. Ela não é contagiosa, é apenas uma inflamação da pele mesmo da cliente, onde precisa ter mais hidratação, ter um cuidado maior. Depois da esfoliação, eu venho novamente com algodãozinho para limpar, tirar todo o esfoliante, todos aqueles granulozinhos que o esfoliante faz na pele da cliente, deixando a pele seca para a gente estar fazendo um design, tá fazendo as marcações e depois a aplicação da henna. Agora eu vou vir fazendo a marcação. Eu gosto de fazer a marcação com a linha. É claro que quando necessário eu uso o paquímetro, mas a princípio eu inicio com a linha. Eu gosto de pigmentar essa linha com batom preto. É aquele batom que você compra em perfumaria para pintar, disfarçar os fiozinhos brancos do cabelo. Eu gosto de utilizar esse batom para estar pigmentando a linha. Então eu venho marcando o centro do nariz da cliente, eu pego o ossinho do nariz e faço uma linha e venho com o início, onde eu pego no início do osso aqui do nariz para fazer essas marcações, tanto de um lado quanto do outro. Depois eu venho delimitando a espessura da sobrancelha, pegando a maior quantidade de pelos possíveis, sempre valorizando os pelos. Marco o ponto alto da sobrancelha e depois venho marcando o ponto final, onde eu pego a aba do nariz até o final dos cílios da cliente e vou marcando para encontrar até a sobrancelha. Vamos marcando o ponto alto. O ponto alto a gente pode marcar conferindo com o final da íris da cliente olhando para frente, ou com os olhos fechados, nós pegamos o centro do olho e vamos levando a linha para cima. Agora nós vamos ligando os pontos, sempre levando a linha lá para o centro da testa, onde vai fazer esse X. Você consegue enxergar? Então, todas as ligações, o X tem que ficar sempre centralizadinho. Tem alguns casos que não vai ficar centralizado, é nessa hora que você vai usar o paquímetro, porque ele vai te auxiliar a deixar as sobrancelhas mais próximas uma da outra. Lembrando que sobrancelhas, elas a gente deixa mais próximas, nunca iguais, porque cada lado do rosto tem uma estrutura óssea diferente e acaba ficando um pouco mais diferente da outra, que isso é natural do nosso rosto. Após fazer essas marcações, eu venho com a caneta em gel branca para estar definindo melhor a marcação que eu fiz com a linha. Sempre com cuidado, deixando o mais fino possível a marcação, porque assim na hora de fazer a limpeza, a remoção dos pelos, né, fazer a epilação, a gente vai ter um trabalho mais limpo.
a marcação já está certa, a gente vem com um pentinho, com escovinha, levantando todos os pelinhos e cortando, aparando as pontinhas que ficaram para fora do design, para fora dessa caixinha. Nesse caso, a cliente tinha os pelinhos mais bagunçados na direção do meio, então eu dei uma leve aparada também. Nesse caso, essa cliente, ela não tem a cauda, ela tem algumas falhas na cauda da sobrancelha. Então, eu não aparei os pelos na parte de baixo, só aparei em direção para cima. Para dar um volume maior e não deixar não perder ainda mais a cauda que ela já tem com algumas falhas. Even if it's small and tiny, don't cry, baby. Agora nós vamos vir com a epilação dos pelos. Aí você vai usar a técnica que você prefere, seja com a pinça, com a cera. Eu gosto de utilizar a técnica com a linha, a técnica egípcia. Então, eu vou vir e vou fazer toda a remoção, toda a epilação dos pelos que tá fora do design, que tá fora dessa caixinha branca. Eu gosto de chamar de caixinha. Então, a gente vai tirando todos esses pelinhos que está fora da caixinha branca. E aí, você faz com a técnica que você mais gosta de trabalhar, que você se adaptou melhor para trabalhar. Even if it's small as shit, because I have chips and fries, they'll never taste so good without you. Not enough for two, but I will make fire when we stay here together. I'll stay up all night, don't think about it. Think about blue ocean where we can be forever. Após terminar a epilação com a linha, eu venho finalizando com a pinça aqueles pelinhos mais precisos, onde eu gosto de finalizar com a pinça. Então, nós vamos finalizando as duas sobrancelhas para assim começar a aplicação da rena. Antes de iniciar a epilação dos pelos, eu já tinha preparado ela para dar um descanso para a rena. Após ter feito todo o preparo, agora eu venho com a aplicação da rena. Eu gosto sempre de estar começando pela cauda da sobrancelha, então eu sempre inicio pela cauda, ou quando a cliente tem algumas falhas no meio da sobrancelha, eu inicio pelas falhas e depois vou para a cauda. Nesse caso, a maior falha dessa sobrancelha era justamente na cauda, então eu iniciei pela cauda mesmo. Então, a gente vem aplicando, essa aplicação eu estou usando com um pincel. Você pode estar aplicando tanto com pincel quanto com palito, aí vai a forma que você vai querer fazer a aplicação na hora. Essa cliente eu optei em fazer com o pincel, então eu venho fazendo a aplicação sempre com muito cuidado, com muita precisão. Já vai aplicando, depositando, nunca arrastando, sempre vai depositando a rena e já vai fazendo a limpeza, a higienização para não manchar a pele da cliente, para não manchar a área onde não deveria ser pigmentada.
Então, sempre com muita delicadeza, muito cuidado. Nesse momento, a gente precisa ter mais paciência, mais cautela para a gente fazer uma aplicação e ter um alinhamento perfeito, que é o que a gente ama. Sempre lembrando que na hora da aplicação da rena não podemos ter pressa, como você pode ver. Estou sempre com muito cuidado, vou fazendo os depósitos, depositando o produto e já vou com o palitinho limpando para não causar nenhuma mancha na pele da cliente, assim, deixando a sobrancelha bem alinhada, valorizando sempre o desenho natural da cliente. Lembrando também que a rena é bom você sempre aplicar usando o máximo de pelo possível. Evita passar muito daquela região onde não tem pelo, porque acaba não ficando legal, porque fica uma diferença. A gente sabe que aonde tem pelo, a rena vai pigmentar muito melhor. Então, sempre respeita esse espaço onde tem mais pelo. Não tenta inventar muita coisa, tentar engrossar demais, sendo que a cliente não tem uma sobrancelha muito grossa. Então, a gente sempre vai trabalhar usando a quantidade de fios. Quanto mais fios a cliente tiver, aí dá pra gente trabalhar mais. Se é uma cliente que tem muitas falhas, que tem uma sobrancelha muito fininha, a gente não consegue deixar muito grossa, porque acaba ficando uma coisa artificial, não fica legal. E assim nós vamos fazendo agora do outro lado a mesma forma, começando pela cauda, sempre limpando com muito cuidado. E assim vamos fazendo essa aplicação.
aqui já acabei a aplicação. Agora vamos aguardar um tempinho. Enquanto isso, eu pego a minha linha novamente para estar verificando se as medidas estão batendo, se está tudo certinho. Confiro a espessura, o ponto alto, verifico o ponto final e vou vendo as medidas se estão batendo. Sempre conferir antes de secar a rena, porque aí fica mais difícil caso tenha alguma diferença. Então, acabou a aplicação, já vem com a linha para você verificar se as medidas estão batendo certinho. Aonde você vê que tem alguma diferença, você vem com a rena depositando e deixando essa sobrancelha o mais próxima possível. Agora, eu quero deixar o início mais natural, o início um pouquinho mais claro do que a cauda, então eu venho com a escovinha, penteando aquele produto, removendo aquele produto que está depositado na sobrancelha, venho penteando, já fico sempre com palitinho, com algodão, para poder limpar a parte que ficou mais borradinha, pra gente não manchar a pele da cliente. E depois eu venho com algodão, com água mesmo, água filtrada, removendo esse início e deixando agindo um pouquinho ainda na cauda. Agora eu vou vir com a escovinha do outro lado da sobrancelha, fazendo o mesmo processo. Venho passando a escovinha devagar, removendo o produto que foi depositado, venho com o palitinho limpando. E depois já venho com o algodão umedecido, tirando esse início e deixando a cauda para ficar um pouquinho mais marcada. Agora
eu vou vir removendo todo o pigmento, todo o produto da rena que está na sobrancelha, eu venho tirando. E olha só esse efeito que maravilhoso, gente. Ficou um efeito bem natural, com o início mais clarinho, a cauda mais definida. E agora nós vamos ir também para o outro lado, fazer o mesmo processo, pegar, umedecer o algodão com água filtrada e estar fazendo a remoção desse produto. E para finalizar, para deixar essa sobrancelha ainda mais linda, valorizar ainda mais o olhar da minha cliente, eu venho com corretivo passando, demilitando, fazendo bem suave, depois venho com um outro pincel para esfumar esse corretivo e deixar ele com um ponto de luz, dando assim um olhar ainda mais poderoso para minha cliente. E depois de passar o corretivo, eu venho com o balme da Lu Brandão, que ele vai hidratar a pele da minha cliente, vai estar nutrindo os pelos da cliente. Então, após o corretivo, eu venho passando o balme para estar cuidando dos pelos e da pele da cliente. Então, eu venho penteando para ter uma penetração melhor do produto. E assim nós finalizamos com essa sobrancelha maravilhosa. Me conta aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram, se esse vídeo foi legal para vocês, foi bacana. Me contem o que vocês querem ver por aqui. E é isso, agora babem essa sobrancelha. E não se esqueçam de me ajudar se inscrevendo no canal e deixando aquele like.